Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 16. O tema central deste capítulo é a missão do Espírito Santo. Jesus tinha alertado aos apóstolos que ele não se escandalizasse do que ia acontecer, porque eles seriam expulsos das sinagogas e eles iam sofrer muito por seguir Jesus. Isto farão com eles, com os apóstolos, porque não conhecem ao Pai e nem a Jesus. Jesus afirma isso para eles, que eles viviam no momento em que os judeus e o próprio Império Romano iam persegui-los, e muitos iam seguir, e muitos iam crer em Jesus. Mas os apóstolos seriam perseguidos. Mas também ele diz que estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Eu estava com eles, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Jesus está dizendo que vai voltar para o Pai. Jesus veio do céu e subiu novamente para os céus. Jesus é o único que desceu e subiu aos céus. Nenhum outro fez isso na face da terra, somente Jesus. Mas ele diz que você não pergunta para onde vais, mas eu vos digo em verdade, convence que eu vá, porque se Jesus não subisse aos céus, o Consolador não viria, o Espírito Santo não viria. Era preciso que Jesus subisse aos céus para que o Espírito Santo viesse. E quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, porque Jesus veio para resolver o problema do pecado. Mas não creram em Jesus. Mas o Espírito Santo, o Consolador, aqueles que vão ouvir a palavra de Deus, muitos vão ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo tem a missão de convencer do pecado. E aqueles que abriram o coração, que tiraram a pedra, aquilo que afasta, que não permite que o Espírito Santo entre, esses que o Espírito Santo entrar no espírito humano serão regenerados, serão transformados. Ali haverá um novo nascimento. Ali haverá um momento em que eles vão agora se arrepender, ter fé e crer em Jesus. Então, muitos daqueles que participaram da morte de Jesus vão agora crer em Jesus, através do Espírito Santo, que vai fazer com que eles passem a ter fé e se arrepender e crer em Jesus. Mas também o Espírito Santo, ele vai convencerá o mundo da justiça, porque vou ao Pai e não me verão mais. Jesus, ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, mas ele passou 40 dias aqui na terra e teve 12 aparições aqui ainda. Mas ele voltou para o Pai, voltou lá para os céus. E depois desses 40 dias, ninguém viu mais Jesus aqui na terra. Mas também ele disse que conhecerá o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado. Havia uma expectativa que a morte de Jesus era o fim. Mas é como se Jesus tivesse morrido na cruz, esmagado a cabeça da serpente. Naquele momento, Satanás foi julgado e condenado.
ele está com seus dias contados, porque na segunda vinda de Jesus, ele é lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E ele foi aprisionado na primeira vinda de Jesus. Ele só vai até onde Deus permite. Então ele já está julgado. Jesus vai dizer que um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. E não entenderam o que Jesus quis dizer com isso. Eles perguntam, que venha a ser isto, nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, vou para o Pai. Jesus, ele foi à cruz com a missão de salvar todos nós pecadores. A missão de Jesus foi confiada pelo Pai lá na eternidade, quando nada existia ainda no mundo, matéria existia. Então Jesus, ele sabia que durante 3 dias ele ia ressuscitar após 3 dias da sua morte. E eles não iam ver Jesus por esse curto intervalo de tempo de 3 dias. Então Jesus está dizendo que com pouco tempo, mas depois vocês vão me ver. E quando Jesus ressuscita, eles voltam a ver Jesus. Jesus, por esses 40 dias que esteve depois da sua ressurreição, já com o corpo glorificado, Jesus esteve com os apóstolos pelo menos 3 vezes. A Bíblia fala, né, com os apóstolos 3 vezes. E Jesus, ele fala uma coisa interessante. Ele compara, em verdade, vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vos ficarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por que eles iam ficar tristes? Porque iam perder o convívio de Jesus. Eles tinham uma segurança muito grande com Jesus. Mas aquela tristeza se converterá em alegria, porque eles iam ver Jesus ressuscitado. Eles iam entender geralmente o significado de Jesus após a sua ressurreição. Jesus faz uma comparação interessante. A mulher, quando está grávida para dar luz, ela sente angústia, sente dores do parto. E quando é chegada a hora do nascimento, deve ter uma tristeza pela dor que ela vai passar. Mas quando o menino nasce, é uma alegria muito grande. Ela não lembra mais daquela aflição, não lembra mais do que passou. Ela tem muito prazer porque o filho nasceu. Jesus está dizendo que a mesma coisa vai acontecer com ele. Porque depois que todos os apóstolos verem Jesus ressuscitado, eles terão grande alegria. Eles não vão mais lembrar do sofrimento. E naquele dia nada lhe perguntaram, em verdade, vos digo que, se pedir alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Jesus está dizendo agora que todos agora, depois da morte de Jesus, têm acesso direto ao Pai. Podem orar ao Pai em nome de Jesus. Jesus continua com as 2 naturezas, humana e divina. Só que a natureza humana e divina lá no céu, a natureza humana lá no céu, é num corpo glorificado. E ele conclui esse capítulo 16, falando das palavras de despedida. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo, rogareis ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido, que eu vim da parte de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio para resolver o problema do pecado. Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu ao Pai.
Jesus está dizendo que vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e volto para o Pai. Jesus volta para o Pai já num corpo glorificado. E agora eles entenderam a verdadeira missão de Jesus. Jesus não veio ter um reino terreno. Jesus não veio aqui para governar. Mas Jesus veio com um propósito de que todos nós tivéssemos uma vida eterna. Jesus veio para que não houvesse morte eterna. Eles entenderam agora que, porque Jesus falava claramente a sua missão. Disseram, Senhor, agora que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isto, cremos que de fato vieste de Deus. Então nós vamos entender que até antes da morte de Jesus, havia muita dúvida com relação a Jesus. Mas depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, e a sua ascensão ao Pai, aos céus, não há mais nenhuma dúvida com relação a isso. Eles agora tinham clareza da missão de Jesus. E eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Me deixarei só. Jesus sabia que na hora que ele fosse preso para ser crucificado, todos o abandonariam. O próprio dos 12 apóstolos, um negou Jesus, um traiu e os outros abandonaram. Mas ele disse que não estava só, porque o Pai estava com ele. O Pai apenas desamparou no último momento, porque se o Pai não desampara, ele não morre. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, todos os pecados da humanidade caíram sobre os ombros de Jesus. E Jesus, naquele momento, ele está no final da sua jornada na cruz, dizendo, Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. O plano de Jesus lá na eternidade foi consumado. Nós temos a condição de salvação e vida eterna, crendo em Jesus e recebendo a sua graça, e pela fé somos salvos em Jesus Cristo. E ele diz, essas coisas vos tenho dito, que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos podem desfrutar paz mesmo em meio às ameaças daqueles que são hostis à sua fé. Que Deus continue nos abençoando.